E ainda nesse assunto Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, o curioso é que você acabou fazendo o caminho inverso, né? Você foi para a Fórmula 1 primeiro, disputou 6 GPs ali entre 1976 e 1977. Isso. Pela Copersucar, dos Fittipaldis. Infelizmente, pegou um período ali meio cruel, né? Que não deixou a coisa deslanchar. E só então você foi para a Fórmula 2 com Ron Dennis e etc. Como foi isso? O meu caminho foi de uma certa forma o contrário, né? Eu conto isso muito nas palestras que eu faço. Estava falando agora mesmo da garotada aqui, os brasileiros que com 12 anos vão na Europa. Imagina os europeus que estão em casa, dizendo assim, por bem dizer. Eles começam muito jovens. E o kart é uma escola fantástica, a melhor escola que tem. Eu não consegui correr de kart porque com os meus 14, 15 anos, que era a época que a garotada corria naquela ocasião, eu não tive autorização dos pais. Eu tentei começar no kart, porque eu era um apaixonado. Eu ia lá no kartódromo, no autódromo, via os carros, via o kartismo. E falei para meus pais, eu quero correr nesses carrinhos e nos carros. Meu pai falou, não, nós não temos dinheiro para fazer isso. Então eu tinha que esperar completar 18 anos, tirar a carteira de habilitação. Eu fui fazer minha estreia com 19 anos e meio, correndo de Fuscão, 1500, um carro totalmente original. Ou seja, 19 anos e meio. A gente pega a dia de hoje, o Verstappen começou na Fórmula 1 com 16 anos. Pois é. Eu estreiei com 19 anos e meio, então o time era totalmente diferente. E muitas vezes eu até comento, independentemente de eu ter tido uma carreira muito legal, não posso me queixar, eu tenho uma certa curiosidade de como seria se eu tivesse tido a oportunidade de fazer o kartismo lá atrás, entendeu? Para adquirir a experiência de disputa, de posicionamento, entender melhor o automobilismo, sabe? Então, eu comecei com 19 anos e meio, em 72, fui campeão brasileiro em 73, numa categoria chamada Divisão 3 com Fuscão, fui campeão em 74 com essa Brasília, em 74 começou a Fórmula Super V no Brasil. Sim. Eu estrei na Super V junto com o Nelson Piquet. Em 75 fui correr na Europa de Fórmula 3. E no segundo semestre de 75, exatamente no mês de setembro, o Wilson Fittipaldi me convidou para fazer um teste de Fórmula 1. Eu sempre falo, então, da primeira vez que eu botei a bunda num carro de corrida foi em setembro de 72, num Fuscão. 3 anos depois, estava no Fórmula 1. Exato. Sem ter participado do kart, entendeu? Foi muito rápido. Sim. E aí a Fórmula 1 acabou, infelizmente, não sendo nada daquilo que eu esperava, mas, em razão de eu ter chego à Fórmula 1, meu nome ficou bastante conhecido no Brasil, isso facilitou um pouco a captação de patrocínio, de formas que eu pudesse fazer a Fórmula 2 para adquirir a tal de experiência que eu não tinha. Sim. Inclusive, uma coisa bem interessante, quando eu fiz 2 dias de teste em Silverstone, em 75, e no segundo dia de teste eu fui muito bem mesmo. Virei um tempo que naquele ano me colocaria, se não me falha a memória, no 16º lugar no grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra, que tinha sido disputado lá em Silverstone, acho que 1 mês e pouco antes. Eu virei alguns bons décimos mais rápido que o Wilson tinha virado na classificação lá. E em razão disso me apresentaram um contrato. O Wilson me apresentou um contrato para já em 76 correr na Fórmula 1 ganhando o salário. Mas eu sabia que eu não tinha experiência para isso. E, inclusive, eu conto isso sempre nas palestras que eu faço. A única pessoa que eu troquei uma ideia sobre o que fazer, dizendo que eu não tinha experiência, foi justamente o Reginaldo Leme, que ele estava na época começando a fazer a cobertura de automobilismo. Isso foi em 75, né? E ele fala isso sempre, falou, Ingo, eu sabia que eu não tinha experiência para isso. Se a gente comparar aos dias de hoje, a garotada tem empresário, tem coach, tem orientador de tudo que é jeito, conselheiro sentimental, conselheiro espiritual, tem personal stylist, tem tudo, entendeu? Tem. Era eu sozinho. Eu troquei ideia com o Reginaldo, falei, Regi, é um risco grande que eu vou correr assinando o contrato Fórmula 1 porque eu não tinha experiência. E acabou não dando certo, como a história conta. Então não foi nem aquela coisa, e se tivesse a Copersucar numa situação melhor, como que eu teria ido, como teria sido minha carreira na Fórmula 1? Não tem. Nem te incomodou tanto isso, né? Eu também acho o seguinte, o tal do si não existe para mim. Eu também acho. Eu sempre digo o seguinte, é uma brincadeira que eu faço, se a minha tia tivesse bolas, ela seria meu tio. O si não existe. E eu penso, e tem muita gente que fica em cima do si. Sim. Não existe. E fica em cima do si, atrasa a vida. Atrasa. Sabe? Então,
eu só posso tirar coisas boas da minha carreira. Eu cheguei na Fórmula 1, meu nome ficou mais exposição, tive menos dificuldade para patrocínio, corri de Fórmula 2 3 anos seguidos. Aí no final de 78, em razão da falta de patrocínio, minha carreira meio que patinando lá, eu voltei para o Brasil, mas eu não tenho arrependimento de nada, absolutamente nada. O sim não existe. Eu também acho. Você acompanhou aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme mais um corte especial falando de automobilismo. E se você quiser conferir o conteúdo na íntegra, é só acessar o link que está aqui ou então no nosso card.